Bom dia, gente. Hoje a gente vai ter novamente uma revisão da aula da Escola Literária Barroco. Aí diz o seguinte: moraliza o poeta nos ocidentes, do sol à inconstância dos bens do mundo, Gregório de Matos. Aí ele também tem um poema aí que ele diz o seguinte: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. A temática desse poema aí é transitoriedade da existência humana, não dura, sombras, quer dizer, que a vida da gente ela passa rápido, ela é transitória. Então é isso que ele está dizendo. Nós vamos ver aí. O barroco deriva da palavra espanhola baruego, que é pérola de forma irregular. Então, por isso que, se você for ver uma igreja barroca, as características das imagens sempre são irregulares, elas são contorcidas e é assim. Período de conflito entre duas posturas, dúvidas existenciais, que é a postura racional e humanista, concepção classicista, e a postura religiosa, concepção medieval. Então, um é classicista e o outro é medieval. O resultado, obras, visões de mundo, antropocentrismo e teocentrismo. Antropocentrismo quer dizer homem como centro e teocentrismo quer dizer Deus como centro, que teo quer dizer Deus. Uma das características mais importantes do barroco é o contraste. O barroco, valores espirituais da igreja, veja os valores burgueses, o amor carnal, o dinheiro e a postura social. O dualismo propicia o surgimento de uma arte que busca conciliar visões opostas, que são as antíteses, que é espírito vezes carne, pecado vezes perdão, céu vezes terra, virtude vezes prazer. Então, vocês viram aí palavras de contraposição, que aí chamamos essa figura de linguagem aí de antítese. Na literatura, os contrastes se apresentam através de figuras de linguagem, que é a antítese e o paradoxo. O paradoxo é uma espécie de antítese um pouco mais complicada. Eu pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. De vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tens a perdoar mais empenhado. Então, você viu aí o contraste, né? Quanto mais tem delinquido, quer dizer, tem pecado, mais Deus vai perdoar. Característica do estilo é o fusionismo na pintura. Essa aqui eu vou passar, não vou nem falar sobre isso. Aí nós temos aí algumas características que nós vamos ver aí só na literatura. Que é a associação entre a razão e a fé, o pessimismo mistério da condição humana, pecados cruéis, dolorosos, repugnantes, rebuscamento de jogos de palavras e figuras de linguagem. Então, quando é rebuscado, quer dizer que é aquela que tem jogo de palavra, que existe figura de linguagem que não fica muito fácil de ser compreensível. Ordens indireta dos versos, dinamismo, sensação de movimento, linhas curvas. Aí nós temos um poema de Gregório de Matos, Vaidade Fábio, nessa vida, rosa, que é de manhã lisonjeada, púrpura mil, com ambição dourada, airosa rompe e arrasta presumida. Então aí nós temos o estilo barroco, soneto de versos decassílabos, a temática é a transitoriedade da terrena da existência humana, a linguagem, as figuras de linguagem aí, a metáfora, o próprio título, que a vaidade é rosa, aí já é um título já que há uma metáfora. Hipérbole é vaidade Fábio nessa vida. Então, você viu que o hipérbole tem essa inversão das ordens de um período. Eu seria assim, Fábio, nessa vida é a vaidade. Mas ele colocou o contrário. O hipérbole é o exagero, aí a púrpura mil. E rebuscamento vocabular, lisonjeada, púrpuras airosas. Vocês estão vendo palavras aí com significado um pouco complexo para a maioria das pessoas.
Ele faz poesias satíricas, ele faz poesia lírica, amorosa e lírica religiosa. Aí nós temos a Boca do Inferno, que é um poema ele é conhecido como Boca do Inferno, Gregório de Matos, por ele ser uma pessoa que não perdoa ninguém. Critica todo mundo. Então nós temos aí. Vamos lá. Sátira, o clero, os governos e toda a sociedade baiana. Então você vê que ele vai criticando aí tanto o clero, que é a igreja católica, os padres, freiras. E ele, quando ele fez esse poema, ele estava exilado, quer dizer, quando a pessoa é obrigada a sair do país, ele foi obrigado, porque ele criticava todo mundo, o governo e tudo, e não era um país democrático, e ele foi obrigado a sair do país. E aí ele estava exilado em Angola, que é um país da África. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Então veja só como ele é crítico. Em cada canto, um grande conselheiro, isso lembra do Brasil hoje, que nos quer governar cabana e vinha, não sabe governar sua cozinha e pode governar o mundo inteiro. Em cada porta, um frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Então, você está falando dos vizinhos fofoqueiros, não é? Que ficam curiando a vida dos outros para depois sair contando para todo mundo. Obra de Gregório de Matos, O Braço de Menino Jesus. Aí depois, quando ele voltou ao Brasil, ele voltou arrependido. Então, ele começou a fazer poesias pedindo perdão. Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem fiéis despedaçaram. A todo sem parte não é todo, o todo sem parte não é todo, a parte seu todo não é parte, mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Então, você viu aí, é uma linguagem bem complexa, você tem que tentar imaginar, tentar interpretar esse poema. O Braço de Menino Jesus, um exemplo de poesia cultista. A poesia cultista é essa poesia que tem uma linguagem rebuscada. O soneto é clássico, através do jogo de palavras, utilizando o todo e a parte, o poeta apresenta uma imagem de Jesus despedaçado e diz que o braço é parte, mas também todo. É uma apologia à questão de que todos os batizados são partes de um todo que é a igreja, que por sua vez é o corpo de Cristo. O conceptismo é aquele que você está mais preocupado em de trabalhar a questão da ideia, figuras de linguagem nas obras literárias conceptistas, silogismo, dedução de duas ou mais proposições, Exemplo, todo ser humano é mortal. Proposição 1. Eu sou um ser humano. Proposição 2. Logo, sou mortal. Conclusão. Aí nós chamamos dessa aí de silogismo. Vamos lá. Vamos ver aqui as atividades para ver se vocês sabem. Eu já fiz respondendo. Escolha a alternativa que completa a forma correta da frase. Aí nós temos aí, ó, a letra B, a linguagem rebuscada, o paradoxo, a antítese e o registro de impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia barroca. Questão 2, ao sinal a alternativa incorreta. Então, na obra de José de Anchieta encontra-se poesia que segue a tradição medieval. Olha, gente, essa aí eu vou ser rapidinho só. O conceptismo caracteriza-se pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, enquanto o cultismo é marcado pelo jogo de ideias, seguindo um raciocínio lógico e racionalista. Bom, a resposta errada, essa é incorreta, porque conceptismo que é marcado pelo jogo de ideia, e o cultismo é aquele que se caracteriza pela linguagem rebuscada. Por isso está dizendo cultismo, linguagem rebuscada. Conceptismo, preocupação com a ideia, não é? Com raciocínio lógico e com a racionalidade.
Então, essa é a característica do conceptismo. Aí veio o contrário, por isso que a questão não está correta, e é para marcar incorreta. Terceiro, a referência de Barroco, todas as alternativas são corretas, exceto, quer dizer, o Barroco estabelece contradições entre espírito e carne, está correta. O Barroco senta suas preocupações no próprio ser, sendo em mira seu aprimoramento com base na cultura greco-latina, errado. O Barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, conflito entre tendências opostas, de um lado o teocentrismo medieval, do outro o antropocentrismo renascentista, corretíssimo. A arte barroca é vinculada à contra-reforma, sim. O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérboles e de metáforas, sim. Então, você viu que só a letra B que está incorreta. Aí nós temos um poema, Ardor em firme coração nascido, pronto por belos olhos derramado. Então, um poema aí, nós temos a pergunta. O texto pertencente a Gregório de Matos apresenta todas as seguintes características. Então, aí é a letra C, dualismo, temática da sensualidade, do refreamento, construção sintática por simetrias sucessivas, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos, que tende para o paradoxo. Antitética vem de antítese. Então, aí a correta é essa característica aí, a dualismo, a tentativa de união de dois polos. Você viu aí céu, terra, polos opostos, carne e espírito. Quer dizer, essa tentativa de mistura, então, por isso que é chamada de dualidade. 5. A respeito de Gregório de Matos, assinala a alternativa incorreta. As suas figuras dirigiam-se de preferência contra os fidalgos caramuros. Então, aí é a única que é incorreta, ele não está falando disso. Portanto, essa aí é incorreta. Essa instabilidade das coisas do mundo, nasce o sol, não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza e alegria, porém, se acaba o sol, porque nascia, se é tão formosa a luz, porque não dura, como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol, então essa aí é a transitoriedade da vida, aquilo que as pessoas às vezes acham que a beleza é mais importante do ser humano e ela passa. Então é isso que ele está falando. Então no texto predomina a figura de imagens olfativas, não que é cheiro, olfativa vem de olfato, cheiro. Gustativa de gosto, não. Auditiva, que é de som, não. Tátil, que é o tato, não. Então, aí a imagem é visual, porque fala de sol, luz, claro, escuro. Então, aí fala de visual. A ideia central do texto é a duração efêmera de todas as realidades do mundo. Porque quando você diz a vida efêmera, é aquilo que passa. Então, a palavra efêmera é a palavra-chave aí para você saber a resposta. Então, é essa coisa da transitoriedade, da mudança, da fuga das situações. Desaparecer, a beleza, o dia, a vida. Qual é o elemento barroco mais característico da primeira estrofe? A disposição antitética da frase. Quando fala antitética, quer dizer que vem de antítese, essa coisa de sol, luz, escuro, claro, então aí é antítese. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura, quer dizer, aproveitar a vida naquele momento, porque depois passa. E 10º, identifique a afirmação que se refere a Gregório de Matos. Aí a letra D, teve grande capacidade em fixar num lampejo os vícios, os ridículos, os desmandos do poder local,
valendo-se para isso do engano artificioso que caracteriza o estilo barroco. Então, aí a característica que tem muita relação com Gregório de Matos, e já sabe, Gregório de Matos é o poeta mais importante do barroco brasileiro. Ele era um baiano, ele tinha todas as características, foi o mais conhecido. Os outros nomes que aparecem são nomes não muito. Tem Manuel Botelho de Oliveira, e que era um dos poetas, mas o importante mesmo é Gregório de Matos, o Boca do Inferno, porque não perdoava ninguém. Bom, gente, terminamos a nossa aula por aqui. Tenham todos um bom dia.